Nós estamos aqui hoje para, em razão dos últimos incidentes, tentar convosco esclarecer aqui alguns pormenores que nós achamos que de resto são insustentáveis e não têm consistência alguma para poderem ter algum acolhimento de parte da sociedade, de pessoas de bens, pessoas atentas. Vamos só aqui analisar uma coisa. Nós estamos a ver ali uma onda muito grande de conspiração contra a nossa imagem, porque este é o que mais sabem fazer, é assassinar o caráter de gente de bem, gente que lutam, que não são santos, não somos perfeitos, mas que lutamos para a promoção efetiva da justiça social, do bem-estar da coletividade, da verdade, da manutenção da paz, portanto, e da reposição, do direito de igualdade, do que tange a redistribuição equitativa da renda pública nacional, sobretudo para os grupos populacionais mais desfavorecidos. Bom, estamos a ver ali uma foto na qual reportam que nós fomos, na altura, fomos militar, naturalmente com muito orgulho, e eu quero aqui fazer um breve esclarecimento. Se os meus ilustres irmãos forem agora para a minha página, nas fotos, vão ver que tem duas fotos daquela, porque eu creio ter feito a publicação para a página por duas ocasiões, a reportar o tempo em que tivemos na vida militar ativa. Portanto, se forem lá ver, nós pessoalmente é que fizemos a partilha da foto da nossa página. Quer dizer, não é algo novo, não é algo que alguém foi investigar e por algum milagre científico conseguiu cooptar as fotos e trouxe, olha, está aqui uma prova, ele é sábio cozido. Mas eu sinto pena porque eu vejo que as pessoas sem necessidade estão aflitas, estão apavoradas, não há necessidade para isso. É um jogo muito baixo, muito sujo, e que eu acho que de nada vai se abonar para a coesão que se preze querer obter a nível nacional, para o engrandecimento da democracia nacional, para a efetiva reconciliação, para o respeito à diferença, mesmo na diversidade, respeito à diferença de opinião, à liberdade de expressão, a liberdade de filiação e não filiação, a liberdade de pensamento. Quer dizer, nota-se claramente que alguma coisa com um grupo que eu posso denominar de gente malfeitora não está bem. Vão lá, primeiro desafio, vão à sua página, vão ver que são fotos antigas, é uma foto antiga. Nós é que partilhamos, porque tivemos muito gosto. No âmbito do serviço militar obrigatório, qualquer jovem que na altura tinha idade de passar para o serviço militar obrigatório tinha que servir à pátria, não tinha hipótese. Portanto, nós nessa altura, e quem pode certificar, na altura o Osvaldo Caolo foi meu colega de recruta, na altura nós fizemos a formação do curso de oficial na Escola Inter-Armas de Oficiais no Lubito, isso em Benguela, no Lubito, e nós, fomos cumprir aquilo que manda a lei. Depois de ter cumprido com o serviço militar obrigatório, chegou depois o término, porque tem tempo, tem prazo determinado. E a lei lhe oferece a faculdade de continuar ou de desistir, ou descontinuar, se já não quiser continuar. E nós preferimos descontinuar. Chegou o nosso tempo, cumprimos com zelo, com brio, com dedicação, com muito afinco e sentido de responsabilidade. Só por essa razão é que até hoje temos muito boas relações a nível da Força Armada Angolana e entendemos ser a melhor escola da vida. Qualquer cidadão que entende que a pátria está acima de qualquer outro interesse material ou pessoal deve ter, se tiver a oportunidade de passar pelas Forças Armadas, eu aconselho a passar. Porque ela aí vai compreender um pouco o que é a vida, o que é a autoafirmação, o que é a luta com dignidade, o que é defender o interesse superior da nação. É honroso, é honroso. Mas olha, nós nessa altura tivemos a iniciativa própria, Isso fica claro e partilhem isso com o grupo dos malfeitores que querem a todo custo procurar algo para sujar, para
vexatar ou, quiçá, macular o bom nome de Elder Chiuto. Porque até hoje, pela graça do Criador, Chiuto é uma pessoa de ficha limpa. E desafiamos quem quer que seja a ir buscar o que puder trazer. Traga com sustentação. E eles dizem, não, ouvimos. Ouviram o quê? Se vocês tiraram da página. Uma foto que você tira da minha página diz que ouviram. Que foi da secreta, foi da bofia. Mas Deus que me livra disso. Deus que me livra disso. E ainda que fosse, estaria a serviço da pátria, a serviço do Estado. É muito natural, ainda que fosse. Mas, feliz ou infelizmente, não foi esta a minha categoria ocupacional, não foi esta o meu curso de especialização, não foi este. E vocês podem ver, eu tenho aqui a bondade de convosco partilhar. Aqui está esta carta, está aqui a carta. A carta diz, a Sua Excelência, deixa-me lá ver, está aqui, é esta que está aqui, pois, é esta que está aqui. A Sua Excelência, chefe de direção, está aqui. Isso, nós escrevemos, voluntariamente, e vou ler um pequeno trecho para vocês entenderem. Ingressou nas fileiras das Forças Armadas, angolana, tal, em Luanda, de forma voluntária, vem nesses termos, nos milhões de direito, expor e fazer seguir. Pretensão, está aqui, pretensão de licenciamento e disponibilidade. Pretensão, nós é que preterimos, nós é que peticionamos na primeira pessoa. Olha, e aqui comecei a explicar, envolvido pouco mais de 9 anos de cumprimento escrupuloso e com grande sentido de resiliência, disciplina e respeito ao estrito cumprimento das obrigações militares. Assim como a observância ao princípio da supremacia hierárquica, vem por meio desta solicitude propor à Sua Excelência que se digne autorizar a sua passagem ao licenciamento. Vá lá. A disponibilidade, a reserva e etc. Isso é só para dizer que é tão falacioso quanto é tão maligno. É tão baixo a intenção que agora se quer fazer passar, que é o da Chiuto. Descobrimos, quer dizer, como se tivessem descoberto. Descobrimos ele da bófia. Deus que me livra disso. Mas está aqui, depois recebemos o extrato, a ordem de licenciamento. Está aqui o extrato. Está vendo? E o que é que diz o extrato? Vou ler. Para os devidos efeitos, se informa que por ordem 00 tal, o militar abaixo designado foi licenciado, está vendo? Do serviço militar ativo à reserva requerida. Reserva requerida. Nós é que requeremos. Entendam isso. Nós é que solicitamos passagem à reserva. Descontinuidade da vida militar ativa. Portanto, eu acho que como não tem argumento sustentável, não têm capacidade de admitir que de facto erraram, e porque errar humano é, né? Errar humanos é. Todo homem erra. Tínhamos que ter um pouco mais de humildade. Não diminui nada a ninguém. E cada vez que trazem sempre uma nova história, demonstram a sua verdadeira natureza. A vileza do seu coração. Baixeza. Demonstram que aquilo que são na realidade. E agora a questão que se coloca é, será que depois vão dizer que nós estamos a falar contra um determinado partido, mas são eles que estão a pessoalizar a coisa. Reparem. Nós quando dissemos, porque se o nosso único pecado, o nosso crime, foi ter dito que a Assembleia Nacional, em face ao contexto atual, jamais deveria aprovar para o dobro, porque já tinham, né, os 11 milhões. O dobro de 22 milhões para subsídio de instalação. E o dobro de 12 milhões para 24 milhões de subsídio de fim do mandato. Nessa fase. E nós não mudamos isso. Nós vamos continuar a dizer, nós não concordamos. Tem que respeitar, eu não concordo. Você pode concordar, eu não. Repare. Portanto, e achamos, enquanto defensor, e aqui o meu público-alvo, do ponto de vista da advocacia social e parcialmente política, não são as pessoas que conseguem por si mesmo se autodefender, mas é aquele que não tem voz, não tem expressão, que está na rua, dorme ao relento, não tem o que comer, não tem o que beber, é aquele que come no lixo, é aquele que está nas cabanas de chapa. Eu tenho um público-alvo específico, eu não defendo qualquer pessoa. Portanto, é preciso aqui especificar que as pessoas não têm sustentação, não têm argumento, estão a forjar, vão continuar a forjar. Daqui a pouco vão trazer, inclusive, vá lá, tudo é possível.
Eu não quero aqui fazer futurologia, mas tudo é possível. Mas eu digo o seguinte, estão a perder tempo. Estão a perder tempo, estão a fazer publicidade gratuita em nome de Aldershot desnecessariamente. Desnecessariamente. Eu não tenho nenhum problema com qualquer partido que seja. Não tenho problemas com a UNITA, não tenho problemas com o MPLA, não tenho problemas com a Casa C. Até a Casa C, onde tive a amabilidade de participar como um simples cabeça de lista. Nunca fui militante de base. Qualquer pessoa, você meu irmão que me está a ouvir, pode ser cabeça de lista em qualquer partido, na fase eleitoral. A lei, a Constituição permite, o cabeça de lista não precisa ser militante. Qualquer pessoa pode ser cabeça de lista. Mas ali, para te dizer que o cabeça de lista tem uma relação vinculativa com aquela organização. Temporal à medida em que, quando termina o pleito eleitoral, ali termina também o exercício da sua ação, ou da sua função enquanto cabeça de lista. Portanto, então isso é um não assunto. Por outra, quando se traz a foto para tentar manipular a informação, a opinião pública, tentar distorcer a informação, tentar maquinar argumentos para atentar contra a honra, contra o bom nome, contra a reputação da pessoa, de forma maliciosa, demonstra que essas pessoas precisam de acompanhamento, precisam de ajuda, porque do ponto de vista do raciocínio lógico e das suas, da integridade mental, está com desequilíbrio, visivelmente, porque só por isso justifica o desespero. Não há necessidade para isso. Por quê? Não há necessidade para isso. Portanto, eu quando falei que a oposição de quem muito esperamos, na minha ótica, fizera mal de aprovar a resolução, sem que pelo menos no mínimo pudesse fazer uma auscultação preliminar à sociedade. Uma auscultação, mesmo que quisessem, porque tal dinheiro foi muito aliciante, é muito dinheiro. Calculem esse dinheiro na ordem de 220. Vocês vão ver que é milhões e milhões. É um dinheiro milionário. Portanto, mas para quê? Para subsídio, para confortar o deputado. Eu achei que isso... O deputado, com todo o respeito, não há aqui qualquer ato de inveja com quem quer que seja. Não temos necessidade para isso. Nós nunca pedimos para ser deputado. São as pessoas que vieram ter conosco. Porque, fruto do nosso ativismo social, fruto da nossa intervenção enquanto... defensor de causas sociais, vieram ter conosco. Portanto, quando as pessoas tentam trazer uma versão inverídica para justificar os seus fracassos, isso demonstra falta de humildade, demonstra falta de compromisso com a nação, demonstra falta de consideração ao povo pela qual dizem estar a defender. Repare aqui um pormenor. Eu tive, esse é o meu certificado, de fim de curso, está a ver? Certificado. Com muito orgulho, muita honra. Um cidadão que serviu a sua pátria com muita honra e saiu voluntariamente, já era oficial. Na altura já ganhava mais de 200 e tal mil kwanzas, reparam. Mas ainda assim, não foi, já estava no Estado, podia me conformar como muitos fazem. Estou no Estado, isso aqui é emprego, encaram aquilo como emprego e ficam lá. Não, Aldershot não olha assim. Não olha assim. Portanto, por ter as suas próprias convicções, por ter o seu próprio ideal, por ter a sua própria forma de ver as coisas, a sua cosmovisão, por ter um olhar holístico um pouco mais fora do normal, entendeu que pronto, já servi, cumpri o tempo, agora vou sair. Olha, e só para terem uma ideia, eu na altura tive a graça de Deus de ter uma classificação final, está aqui, se calhar não conseguem ver, de muito bom, muito bom. Muito bom por causa da disciplina, do rigor, do empenho. Aliás, a semelhança disso vocês podem ver. Que eu comecei, e sem qualquer ato de auto-vanglória, sozinho, com a marcha, com a causa Zero Criança na Rua. Quando comecei, as pessoas também eram de maluco. Não vai dar em nada, não vão te ouvir, não vão não sei o quê, não vale a pena. Pronto. Mas quando se entra para uma causa, tem que se entrar com convicção, com fé, com determinação, com boa vontade de fazer a coisa funcionar. Olha, meus irmãos, eu não quero me delongar muito, mas eu quero deixar o seguinte recado. Há pessoas que não têm o que fazer, não têm trabalho e vivem de esmola, permita que digam, vivem dos favores de políticos e de pessoas, membros da sociedade em geral. Então essas pessoas têm que continuar a se vitimizar, têm que continuar a vir com uma retórica, porque hoje todo mundo fala do povo. Povo, o MPLA é o povo, o NIT é o povo, não sei quem é o povo.
Mas que povo estamos a nos referir? Coitado desse povo pelo qual eu, pela graça do mandato da fé, uma missão divina, e aqui estou a cumprir o Evangelho de Cristo, me propus em dar assistência gratuita. Esse povo não sabe de política. O povo que eu defendo não conhece de política. É um povo que é humilde de conhecimento. É um povo que vive abaixo da linha vermelha, da extrema indigente pobreza. Portanto, eu não vejo necessidade para tanto alarido. A única coisa que nós fizemos foi omitir a nossa opinião. Dizer, nós do MPLA, da bancada parlamentar do MPLA, não se esperaria nada. Eu não esperaria que um deputado do MPLA, se ele é que traz a proposta, vai me dizer, vai votar contra. Não esperaria isso. Se eles é que trazem a proposta para aprovação, não seria qualquer deputado da bancada do MPLA que diria, não é? Que vai votar em sentido contrário. Isso seria o cúmulo das aberrações, seria um paradoxo, seria uma contradição sem igual. Mas esperaria, sim, e aqui reitero, que os nossos manos da oposição tivessem coragem ou de votar abstenção, ou de votar contra, ou se quisessem obter os valores, podiam estrategicamente, a título preliminar, vir a público, está a perceber? E buscar a opinião pública, tentar apelar ao povo, da necessidade de que tem necessidade de obter esses valores, porquanto vai servir para garantir a manutenção das atividades do partido, e também vai servir para ajudar outras famílias carenciadas, e inventassem qualquer coisa. Mas não fizeram, lamentavelmente, deixaram as coisas ocorrer. Como a sociedade está muito exigente atualmente, fora os fanáticos, fora os idólatras políticos, fora aqueles que têm mente presa, rabo preso, fora aqueles que são pagos para fazer o trabalho sujo que fazem. Porque muitos desses, ninguém faz o que eles fazem, da forma de como fazem. E sem contrapartida, é mentira, esqueça isso. E aliás, nota-se claramente que são pessoas que não têm outra coisa senão engraxar-se, porque são os bajuladores do outro lado. Bajuladores, quer dizer, por opção própria, porque entendem que a forma mais fácil de ganhar dinheiro é bajular. Nós não, nós trabalhamos fruto do nosso suor. Alguém que já é oficial, deixa de ser, por iniciativa própria, não está a precisar de pão. Não está a precisar de pão. Portanto, ele se contenta com o que Deus lhe dá, está a perceber? Se contenta com seu pouco. Meu caro, essa pergunta de que se fosse deputado, isso está para o passado. Estamos a falar de um contexto atual. Se fosse, esperava qual seria a nossa reação. Já falamos muito disso. Isso não é uma conversa. Porque agora eu te pergunto, e se não fosse candidato a deputado? Perderia o meu direito de reivindicar? E se não fosse candidato a cabeça de lista? Perderia os plenos direitos, os plenos poderes de protestar? Perderia? Então, qual seria o teu argumento? O que é que você diria depois? Se não fosse essa questão que você recorrentemente coloca. Não, se não fosse. Ó, se não fosse, está para o passado. Agora, o que eu quero te dizer é... Eu tive a sorte de ter David Mendes como meu patrono do ponto de vista do estágio, do exercício da advocacia. E David Mendes, para além de tudo o que se fala a seu respeito, e é preciso, às vezes, as pessoas têm a tendência de, quando você já não lhe interessa, pintarem a tua imagem com a cor que eles mais quiserem fazer. Portanto, David Mendes sempre foi. As pessoas não podem ter memória curta. Independentemente de ter tido conflito político com certa individualidade, e isso ter sido motivo, de toda chacotice contra a sua imagem. E é essa tendência que tem. Qualquer um que pensa diferente tem que se atentar contra a imagem dele. E é preciso dizer que esses nossos irmãos ativistas, bocas de alugueiro, que nós estamos a ver ali, a falarem a respeito das pessoas de bem, de forma maliciosa, amanhã também, quando quiserem mudar de discurso, quando quiserem dizer, chega, estou cansado de começar a atender os fins dos políticos, e agora quero ser neutro, e trazer uma visão de que, se o A falhou, vou dizer que falhou, se o B falhou, também vou dizer que falhou, se o A acertou, vou dizer que acertou, se o B acertar, vou dizer que acertou. Também vão te dizer que você foi comprado, também vão te dizer que você agora é bajulador do regime, também vão te dizer que você, se vendeu, também vão te dizer que você recebeu a micha. Portanto, é preciso ter um olhar de futuro. Porque hoje você está a dizer que quem pensa diferente de si se vendeu.
Agora, você amanhã, quando também quiser mudar de posição e trazer uma posição de equilíbrio, check and balance, uma posição, vá lá, de promoção da justiça social efetiva, uma posição de reposição da justiça, da verdade, da razão, uma posição de equilíbrio, você vai também ser vilipendiado. Eu não estou preocupado com o que estão a falar a meu respeito, sabe por quê? Porque quando você tem noção, tem ciência de que tudo estão a falar de ti não é verdade, você está feliz. Eu estou bem, eu estou na graça, meus irmãos. Eu estou mesmo na plena graça do Criador. Sabe por quê? Porque se me trouxerem algo, uma prova bastante, visivelmente probatória, que dá conta que de facto cometemos alguma ilicitude, ali vamos nos retratar. Não temos problema de dizer desculpem. Não temos problema de nos redimir. Não temos. Agora, enquanto não haver prova concreta, ouvi dizer que esse info homem secreto do MPLA. Epa, vais ouvir dizer muita coisa. Porque agora te pergunto, meu irmão, Faustino, por que só ouviste dizer agora? Por que não falaram antes? Eu, quando suspendi as minhas intervenções na Rádio Despertar, foi por causa de ter dado conta que alguma coisa já não estava a caminhar bem. Mas ainda assim, de forma muito educada, fiz a nota de agradecimento na minha página, publiquei e disse, pá, temporariamente suspendo, agradeço o tempo que lá estive. Não vou falar mal da Despertar, não tenho por que falar mal, eu não misturo as coisas. É preciso separar as águas. Estive lá por mais de 1 ano e tal, muitos analistas passaram, deixaram-nos lá, quase eu fui o veterano. Nesse último tempo fui o veterano. Não falo mal, agradeço a Despertar, muito obrigado por isso. Mas só para dizer, enquanto lá estive supostamente a falar bem da oposição, não é verdade? Mas não, eu estava a analisar o facto. Só que é o seguinte, se tu trazerem um tema que diz assim, juiz tal desviou X milhões de dólares, tá vendo? E supostamente há alguns indícios de prova que dão conta que, de facto, há alguma probabilidade de ter ocorrido o facto. Ora, você não terá outra forma de analisar, senão por via da forma de como o tema ali é concebido, tá entendendo? Você vai ter que analisar no sentido de como o tema está direcionado. Pronto, mas isso é uma outra situação que eu não quero trazer aqui, outros cileumas. Ora, o que eu quero dizer com isso é, se vocês repararem, e eu aí partilhei, pessoas como William Toné, mais velho William, de quem tenho muito respeito, grande Cota, se estiver a acompanhar, um grande abraço para ti, mais velho. William Toné hoje é um Cota amigo, respeito muito ele. Foi estagiário do escritório do mais velho David Mendes. Está a perceber? Eu só quero dar esse testemunho. William Toné foi estagiário de David Mendes. Infelizmente, por causa do sistema, houve uma cabala terrível e na altura ele nem sequer conseguiu receber a cédula definitiva. Mas por tudo quanto nós já sabemos do que terá ocorrido. Olha, tem pessoas que são inclusive do Partido UNITA que foram estagiários de David Mendes. Eu vou citar aqui só a título exemplificativo. Não é por mal, Só a título exemplificativo. Olha, já falei de William Toné. Tem aqui o ilustre Alberto Waka, que é atualmente, salvo erro, é membro do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público pela UNITA. Repara, Alberto Waka, foi estagiário de David Mendes. Africano Kangombe é atualmente presidente do Conselho Jurisdicional da UNITA. E muitas outras pessoas. Portanto, afinal de contas, é crime ter que passar por um escritório de advogado conceituado como é de David Mendes e ser estagiário dele? Foi de facto ali que, em razão da convivência, ganhamos afinidade um com o outro. Foi quando solicitamos que ele, se tivesse disponível, pudesse ser nosso padrinho do casamento. O que é muito natural. Podia ter sido uma outra pessoa. Podia ter sido... E não há crime aqui nisso. Não há nada de obstáculo nisso. Não há. Se David Mendes tem problema contigo, não tem problema comigo. Está a perceber? Se hoje ele não é alguém sensato para si, é sensato para mim. Repara. Porque você não pode impor a tua vontade contra a nossa vontade. É preciso haver aqui respeito sobre a liberdade de vontade. Portanto, podia ser afiliado, por exemplo,
de uma entidade qualquer do Partido UNITA, podia ser afiliado de uma entidade qualquer do MPLA, podia ser afiliado de uma entidade qualquer da sociedade civil, de um padre, de um bispo, de qualquer outra pessoa, de você, meu irmão, que me está a ouvir. Então, David Mendes teve muito tempo a servir a sociedade, como advogado do povo. Repara, e eu já li comentários na página dele, do indivíduo que disse assim, na altura, quando ele começou a ter os conflitos supostamente com o líder da UNITA. E há um jovem que disse assim, epa, eu quando estive aflito, o David Mendes foi lá no escritório dele, me ajudou gratuitamente, não paguei nem 10 kwanza. Mas agora, como ele tem problema com a UNITA, então também, para mim, ele já não presta. Olha, eu fiquei assustado com aquele comentário. Foi dos únicos comentários que mais me chamou a atenção. Porque eu disse, olha, isto é a ingratidão do mundo. Você hoje pode fazer tudo para lhes agradar. Amanhã, quando supostamente você falhar na ótica dele, você vai ser vilipendiado. Esse é o grande problema de quisermos agradar os homens, o mundo. O mundo é terrível. Cuidado, porque os mesmos que disseram Jesus faz um milagre, foi os mesmos que disseram soltem Barrabás e crucifiquem esse Jesus porque é um falso profeta. É bandido, é malandro, é assado, é cozido. Todos os nomes sujos lhe chamaram. Repara, mas aí está. Querer agradar gregos e troianos, você nunca vai receber a honra desejável. O que deves fazer? Faça de acordo com a tua consciência. Faça as coisas como deve ser. Faça de acordo com a razão. Faça de acordo com a justiça. Faça porque você sentir seu bem. Eu devo promover o bem, por mais que serei mal encarado, mas eu bem. Então, o nosso crime, como dizia, o nosso crime até agora, que eu não consigo entender, é pelo facto de que nós estamos a lutar para dizer não, tem que haver justiça social efetiva. Porque não é justo. Você pode defender o teu partido hoje, porque estás... Epa, você tem... lamentavelmente, você tem dívida com o partido, você tem dívida moral, você tem dívida material, porque você sente que já te foi feito um favor qualquer, e você acha que é favor, podia até deduzir que é uma obrigação do partido, porque não é favor nenhum, mas você acha que não, olha, se nós não sair em defesa do partido, já não vou conseguir... ganhar a simpatia desta ou aquela liderança. Estamos a ver aí muita gente. Inclusive políticos da PROA, políticos da GEMA, de certa organização política, estão a vir a público, fazer pronunciamentos indecorosos, inverídicos, inconsistentes, infundado, quer dizer, sem sustentação possível. Porque quando você traz um facto em esta pública, só que o povo não... Pronto, alguns, porque os mais atentos também não se deixam ludibriar. Por mais que tenha simpatia ou afinidade por isso aquela organização política. Mas aqueles menos esclarecidos, com respeito, os mais humildes de conhecimento. Porque também quando nós somos humildes de conhecimento, a mente processa lento. E quando ela processa lento, percebemos as coisas tardiamente. Porque a primeira coisa que nós vamos perceber é aquilo que estão a te incutir por imposição da vontade de alguns poucos malfeitores. E você, por exemplo, tem pessoas ali que ele olha e diz, não, é da secreta, é bufo, é não sei o quê. E você lhe pergunta, tens como provar isso? Ele não tem base. Você lhe pergunta, lhe conheces? Já te veste com ele, lhe viste lá? Não tem bases. Você lhe pergunta, com que fundamento e argumento de razão você está a dizer isso? Não tem bases. Então essa pessoa é um títeres, eu tenho pena, essa pessoa é presa. Eu tenho mais pena de pessoas que estão presas desta forma do que do indivíduo que circunstancialmente teve em conflitos com a lei e está aprisionado numa esquadra qualquer, está numa comarca. Eu tenho pena de pessoas que estão soltas, mas ele é preso de consciência, ele é preso de mente, ele é preso de pensamento, ele é prisioneiro. Portanto, eu não me importo com isso, porque eu sei que você está a fazer na raiva, está a fazer no ódio, está a fazer na inveja, está a fazer na conspiração. Está a falar porque está a ser marionetado. Você é um instrumento, simplesmente. Quer dizer, encontram em ti fragilidade de compreensão dos fenômenos e de maturação cognitiva suficiente para fazer de ti uma carne de canhão, para fazer de si um cavalo de Troia, para fazer de ti, vá lá, alguém que de fácil manipulação e manobra. Portanto, eu não me importo com isso. Eu estou consciente. Se alguém tiver uma só prova, uma só, desafio, porque quando alguém está limpo, porque ela chuta de ficha limpa, tem todas as suas imperfeições, é um homem perfeito como qualquer um, é um homem falho, mas é um homem de ficha limpa. Eu ando à vontade na rua, não devo ninguém. E se dever, vou pagar.
Portanto, se alguém acha que tem alguma dívida consigo, diga, vou pagar. Demonstra isso, faça a prova. Sempre lutamos com muito suor, com dignidade do nosso esforço. Nunca roubamos a ninguém. Nunca fizemos mal a ninguém. Nunca desejamos mal a ninguém. Agora, se nós somos fazedores de opinião, em homenagem ao princípio da justiça, em homenagem ao princípio da equidistância, em homenagem ao princípio da lisura, em homenagem ao princípio da imparcialidade, quando eu tiver... O juiz não pode julgar com parcialidade. Porque se você está a julgar com parcialidade, se está a julgar com simpatia, com fanatismo, com amiguismo, com nepotismo ou tráfico de influência, você não pode ser juiz. Agora, quando de facto tiveres em carteira, a tua mesa enquanto juiz, um processo que envolve o teu filho, envolve o teu pai, pai político, pai biológico, um parente direto, o juiz tem que se declarar suspeito. Ele levanta o incidente de suspeição ou de... Pronto, é suspensão. Não diria de incompatibilidade. Por quê? Porque ele não vai fazer um melhor juízo. Entendam? Ou vai facilitar, ou vai prejudicar. E é isso que muitos de nossos irmãos, juízes políticos, juízes sociais, estão a cometer. São erros graves. Hoje você está a dizer que Elder Chilton falhou porque disse que o subsídio milionário não era oportuno. Não foi oportuno, não foi necessário fazer o incremento. Porque não é reajuste. Reajuste de quê? Os deputados devem ganhar em dólar. Qual é a moeda oficial do país? Não é dólar. E mesmo tais 11 milhões já era muito. Já era muito. Mesmo que eu fosse deputado. Repara uma coisa, eu digo sempre. O deputado em Angola, infelizmente, não tem liberdade própria de pensamento. Não tem. Porque depende da vontade da supraestrutura da liderança. E o que se mantém em regime regra a vontade do líder. Por mais que houvesse um deputado que quisesse dizer em sentido contrário, de que não queria aprovar essa dotação financeira, ele não teria muito por fazer, porque ou seria conotado, rotulado como aquele que está contra a liderança, seria logo posto na ficha, na lista negra, e esse indivíduo na próxima legislatura não teria sido reconduzido para aquela função. Portanto, só por isso em Angola temos muitos deputados também muito bajulador. Quer dizer, você vê que o indivíduo é deputado, mas parece um militante de base. Ele é bajulador também. É mesmo bajulador de verdade. Só falta limpar a bota do líder. Quer dizer, demonstra-se claramente que o país está doente. Esse país está doente. Precisamos reiniciar o país. E precisamos de pessoas de mente aberta, que de facto não pensam mais partido político do que Angola. A pátria está acima de tudo e acima de todos. E é isso que deve ocorrer. Olha, o que eu quero dizer para aqui terminar, porque não quero me delongar muito, é que a foto que está aí a rolar, porque olha, foi da secreta, olha, é o único argumento que eles têm, não tem outro. Se você ver, todas as pessoas que eles até hoje procuraram sujar o caráter, o argumento é o mesmo. É bófia. É da secreta. Não, porque foi comprado. Esse só é o único argumento. Agora, tem que mudar a tática também. Tragam algo novo. Façam um estudo. Tragam algo novo. Portanto, o que nós gostaríamos é que as pessoas fossem honestas consigo mesmo, coerentes. Só assim é que estaremos a dar indicador que, de facto, estamos em condições para um dia garantir a sucessão do cadeirão máximo desta nação. Olha, quando eu digo, e vou dizer aqui, o meu irmão, e de forma particular, não quis mencioná-lo, mas vou dizer, ao J privado, eu acho ser um jovem de bem, quando teve o seu conflito na altura no Brasil, nós tivemos a oportunidade de analisar os factos a nível da Rádio Despertar e trouxemos uma abordagem de equilíbrio. Está na nossa página. Se forem ver, todos os nossos vídeos nunca foram, a bom rigor, a favor de quem governa. Por quê? Porque nós entendemos que a situação ainda não está boa. E se não está boa, não posso dizer que está bem aquilo que está mal. Mas também é verdade, e não é menos verdade, que se nós olharmos bem, quem governa esse país, com todos os seus defeitos e insuficiência, acaba por demonstrar ser mais tolerante do que nós da oposição. Acaba por demonstrar ser, mais pacífico do ponto de vista crítico do que nós da oposição. Todos os dias condena-se o MPLA, todos os dias critica-se o MPLA, mas o MPLA não faz tanto escândalo. O MPLA não ameaça ninguém, o MPLA não persegue as pessoas, não persegue. Eu falo com conhecimento de causa. São muitos anos, porque quando o presidente João Lourenço tomou posse,
Fui das pessoas que tive uma esperança de que o país poderia observar um novo rumo, um novo amanhecer, um novo advento. Portanto, dei uma moratória e falava isso, não tenho medo de errar. Aliás, mesmo a oposição e a sociedade no seu todo acreditava que com a velocidade que o presidente trouxe, o país teria assistido um novo amanhecer. Pronto, lamentavelmente, no decurso da marcha do processo, houve decadência da velocidade que trouxe e a situação está como está. Mas, se olharmos bem, no MPLA, com todo o respeito a quem me ouve, epa, tem pessoas muito... Não sei se é porque estudaram muito, porque estudam mesmo, eles leem. Está a ver? Leem mesmo de verdade. Então tornam-se fino, tornam-se clássico. Tornam-se clássico. São pessoas que... muitos deles são nossos professores. Muitos deles são nos formaram aqui em Angola. A maior parte dos professores que nós temos são do MPLA. Mas são pessoas clássicas. Está a ver? Pessoas que admitem a crítica. Pessoas que respeitam a liberdade de opinião do outro. Pessoas que não se enfurecem, não se ensoberbam porque são criticados. Antes, pelo contrário, encaram aquilo com naturalidade. É isso que devia ocorrer a nível da oposição. Quando alguém te critica, não quer dizer que é teu inimigo. Não quer dizer que já não está contigo. E também não temos que estar com ninguém. Temos que estar com a razão, com a justiça, com a verdade. Temos que estar com o país. É isso. Por mais que eu amanhã abrace um projeto político qualquer. Meus irmãos, vocês não vão ver eu a te dizer vota para mim porque eu sou o melhor. Vota... Não, esquece isso. Vota onde a tua consciência. Você tem que votar por consciência. Voto por consciência. Não é porque está sendo induzido. Nós não podemos fazer... o que eu não quero é que a minha geração esteja macumunada com um modelo de política, de concorrência desleal. Quer dizer, maquiavélica. Os fins justificam os meios. Não há necessidade para isso. É que o povo, à medida do sofrimento, vai crescendo, vai amadurecendo, vai compreendendo os fenômenos. E ele, por si só, vai dando conta a quem deve depositar o seu voto de confiança e a quem não deve. Os políticos em Angola, se até hoje não respeitam o povo, é porque, na verdade, esse povo é cúmplice. Não há aqui. A culpa não é, por excelência, dos políticos, mas é de um povo que, lamentavelmente, não conhece os seus direitos, não conhece as suas obrigações. Portanto, como você tem dificuldade, e com respeito, falo sobretudo a camada mais humilde, tem dificuldade de reivindicar direitos. Na democracia isso é muito normal. Nos países ultrademocráticos, reivindicar, protestar é um direito fundamental do cidadão. É um direito fundamental. Portanto, quando tentam criar essa onda de conspiração gratuita, maliciosa, maquiavélica, totalmente sadista, com tanta vileza, com tanta soberba do coração, quer dizer, com tanta avareza, nada justifica senão de que não estamos em condições de governar esse país. Isso demonstra a nossa natureza, demonstra quem nós somos de fato. Demonstra qual é o nosso comportamento depois de um dia tomar posse. Demonstra que, de fato, nós não estamos em condições de governar, porque não somos tolerantes. Não respeitamos a liberdade de consciência do outro. Quer dizer, quando alguém já fala aquilo que você não quer ouvir, já comprar, já não presta. Então, agora eu te pergunto, por isso é que eu disse, falava do J privado. Eu quero dizer ao J privado o seguinte. O J privado, ele disse, não, eu reconheço, o Dr. Chilton tem feito um grande trabalho, tem muitos registros, tem arquivos, e é uma pessoa que de facto demonstra que gosta da prática. Muito blá 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 chega. Porque aqui em Angola tem muitos políticos blá blá blá, muita liorna, as mandíbulas, falam, mas não fazem na prática. Vamos fazer na prática. Os registros estão ali, vão na página, vejam. Vão buscar os vídeos de mais de 5 anos, mais de 6 anos, mais de 7 anos. E fizemos isso. Precisamos ser deputados? Não. Precisamos estar no Parlamento? Não. Precisamos ser alguma entidade governativa? Não. Fizemos isso com rendimento próprio, com pouco que Deus nos dá, a favor do mais desfavorecido. E nos orgulhamos, com muita honra, nos orgulhamos. Por isso é que não temos pressa. Malembe, raque, andambo, pouco a pouco, vamos chegar lá. Deus é Deus. Quando Deus quer mudar a tua história, os teus oponentes vão vir te parabenizar. Escreve isso. É que quando Deus quer mudar o percurso da história da tua vida, aqueles que hoje estão a te lançar pedra, amanhã vão vir também se dobrar e vão dizer, pô, mano, você não tem como, ninguém apaga. Ninguém pode frustrar o propósito de Deus. Ninguém. Escreva isso. Ninguém. Jó, capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte, eu antes não te conhecia, mas agora os meus olhos te vejam, e sei que para ti nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Repara. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas uma das passagens de Jó que eu mais amo é quando ele diz, nasci num, sem nada. E sem nada vou morrer. O Senhor dá, o Senhor tira. Louvado seja o seu nome. É que, por mais que seja imperfeito, mas eu vou vos dizer, eu amo
Eu amo a palavra de Deus, eu amo. Mais do que a minha vida. Aliás, porque tem um chamado ministerial. Só quem não sabe é que duvida disso. Mas quando chegar um momento, vocês vão saber que Angola entrou um novo amanhecer. Um novo amanhecer da mão de Deus sobre essa nação. Portanto, o que eu posso lhe dizer é que as pessoas estão a demonstrar frustração, estão a demonstrar desespero, estão a demonstrar aflição, sem necessidade alguma. Eu não estou a roubar cliente de ninguém. Está tipo na igreja, o pastor tem medo que a ovelha saia porque vai perder o cliente. Já não é ovelha, né? É cliente. Portanto, o militante não é cliente de ninguém. Ele nasceu livre no ventre da sua mãe, do seu pai. Ele gosta de liberdade absoluta, liberdade plena. E por isso aqui, à luz da lei dos partidos políticos, qualquer tendência de incitação, ou de persuasão, ou de coação a um determinado militante não sair do partido é crime. É crime, é punível de acordo com o Código Penal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas são livres. Não vale a pena pensarmos que o militante é teu preso. Não é teu preso. Não é teu preso. Deixem as pessoas à vontade. Deixem de instrumentalizar jovens de bem que deviam crescer, porque são esses que vão ser a continuidade geracional para a transformação dessa Angola. E vão garantir o desenvolvimento sustentável que se quer muito, vá lá, obter a nível deste país. Agora, ser afilhado de David Mendes do casamento é crime. Epá, estamos doentes. Estamos doentes, definitivamente estamos doentes. Hoje David Mendes só não presta, porque de facto esteve em conflito com o partido pelo qual ele representou, a nível do Parlamento. O David nunca escondeu quem ele é. O David, ele diz, ele é rebelde. Ele diz, ele é uma pessoa que não se conforma com, vá lá, com qualquer ato de humilhação. Ele não se conforma. Ele não se conforma com ordens mal dadas, ilegítimas. Não se conforma. O David é David. Epá, não vou falar por ele, mas David é David. É eu mesmo que vos falo. São vezes sem conta que já tive trocas de interações com ele. Não concordo. Não, mas velho, não concordo com isso. Não, epá, o caminho não é esse. Não. Mas são coisas que eu não vou vir aqui, naturalmente, falar mal do meu padrinho, pá. Por mais que... só para vocês terem uma ideia. Nós ficamos quase um tempão sem interagirmos. Por causa das nossas contradições. Pronto, isso falo aqui de forma aberta. E espero que o mais velho David me perceba. Porque nós debatemos. Não, mais velho, não é por ali. Não, mas é assim. Não é. Não é. E, portanto, se você quer conhecer a pessoa, não é pelo ouvir dizer. David fez muito por esse país no momento mais difícil. No momento mais difícil. Não há advogado em Angola. Não há. E eu desafio a mostrarem quem é que fez mais do que David Mendes, momentos mais difíceis. David é comparado ao brigadeiro desse pacote, tá vendo? No momento mais difícil deram voz por esse país. Arriscaram suas vidas. Momentos mais difíceis, onde a liberdade estava retida. Não é agora que no tempo de João Lourenço a liberdade está em alta. Não é agora. Temos que admitir que no tempo de João Lourenço a liberdade está em alta. Porque houve um evoluir, ou seja, houve um alargamento do livre exercício das liberdades fundamentais, dos direitos fundamentais. Embora depois observou-se um recuo do ponto de vista da liberdade de manifestação, porque depois era muita pressão da sociedade e o povo tinha sede de se manifestar e muitas às vezes também fazíamos por, com tendência de que não, vamos lhe aborrecer. Quer dizer, está a ver quando a pessoa faz algo só para te aborrecer? Então notava-se que algumas manifestações também não eram bem pensadas, não eram devidamente estruturadas, não eram devidamente arquitetadas. Só por essa razão é que muitas dessas manifestações nunca tiveram o devido acolhimento de quem de direito. Porque nem que fosse eu, enquanto governo, se eu perceber que essa manifestação está evada de vícios políticos, está evada de implicações políticas, de motivações políticas, tem influência deste ou aquele partido político. Já não é uma causa social. O objetivo ali já é a tomada de poder. O objetivo ali já é a disputa do poder. Se assim for, qualquer governo politicamente, legalmente instituído, vai repor a legalidade. É como qualquer um, nem que fosse você. Se estivesse no lugar deles, faria o mesmo. Agora, que deve haver alargamento, abertura do livre exercício da liberdade, concordo. Que deve haver respeito aos direitos fundamentais do cidadão, concordo. Mas dizer que Elder Chiuto é do Sinfo, é da Bófia, é não sei o quê, é falta de argumento, é pobreza mental, é desequilíbrio mental. E estamos a ver alguns indivíduos que conseguiram agora a vida à lábia, porque parece que eles acionaram, dizer, é para comer, vocês têm que agir, pá, estamos a perder ponto, estão a nos tirar vantagem.
Como é? Tem que atacar o gajo. Meus irmãos, eu não preciso, eu não temo isso. Eu sei que tem muitos ativistas aqui em Angola são bocas de aluguel, são de bocas de aluguel, são comprados, porque nunca têm coragem de vir falar contra a sua organização que eles defendem. Quando esses falham, nunca. E se esse indivíduo nunca tem coragem de falar contra a sua organização, quando falha, não é patriota. Ele é apenas um menino subservente. Ele está a cumprir vassalagem. Ele está a cumprir vassalagem sobre uma determinada organização política. Portanto, desde que se encontrou com o governador, só elogia o MPLA. Meu caro, isso é falácia e demonstra termos uma mente meio deturpada. Repara, com todo o respeito, o governador, antes de nos receber, quantas foram as vezes, sem conta que fizemos muita pressão. Eu devo admitir que se o governador tirou aproveitamento disso, mas também agiu, modesta parte, com humildade política, porque ele podia te deixar gritar, grita, você é livre. Tá, o MPLA não tem problema, doutor, grito. Você pode gritar quanto você puder. Se ele não quer resolver, não vai resolver. Se ele entendeu chamar-nos, porque percebeu que de facto tem uma situação que constitui uma preocupação fundamental. Preocupação fundamental. É um problema de Estado. Quando se fala de criança na rua, é um problema de Estado, é um problema de nação. A todos devemos nos unir para, no âmbito da salvaguarda e da proteção do superior interesse do menor, podermos garantir, devolver a dignidade daquela criança. Agora, ficam a lutar porque o governador te recebeu. Quando os vossos líderes não são recebidos pelo governador. Os vossos líderes não são recebidos pelo presidente da República. Os vossos líderes não têm ido lá no Palácio. Não têm ido, vá lá, na Assembleia. Não têm ido também nos convívios eventuais. Então, calma ali. Só o que vocês fazem é que é bom. Só o que vocês fazem é que é lícito. Só o que vocês fazem é que, pronto, é que deve ser aplaudido, deve ser acolhido. Epá, poxa, nós estamos doentes, nós temos que repensar, alguma coisa não está a caminhar bem. O governador, quando nos recebeu, nós fomos lá como advogado social e como mentor da causa Zero Criança na Rua. Como mentor, é uma causa extremamente necessária. Constitui a unidade para esta causa, constitui um estado de necessidade nacional. Por mais que eu não goste dele, mas enquanto ele for o governador, eu tenho que, de qualquer forma, não teria qualquer outra pessoa com quem podia afirmar uma parceria efetiva, que não fosse quem pudesse resolver o problema no âmbito do contrato social. Não tem, mostra-me quem. Quantos políticos aqui se compadecem com os meninos de rua? Quantos? São agarrados, não tiram do bolso. São agarrados. Tudo é para eles, é para os filhos dele, é para a família dele. É para as amantes, é para as mantiúbas, é para as concubinas. E você? Sinto pena de militantes que vivem mal, na extrema pobreza. Quantos nos batem, quantos nos mandam mensagem no off a pedir ajuda. Mas são militantes de certos partidos políticos. Nós não rejeitamos, quando temos, damos. Quando temos, damos. Muita coisa a gente não fala e não traz a público. Mas as ajudas que nós demos, com o pouco rendimento que nós temos, é mais para pessoas que até são militantes. E eu pergunto, o que é que esses partidos fazem a favor da sua militância? Fazem o quê? Promovem cursos de formação profissional? Têm centros de artes e ofício? Pagam suas universidades? Pagam seus colégios? O que fazem? Com tanto balúrdio de dinheiro que recebem do OGE. Trimestralmente, têm balúrdio de dinheiro os partidos com assento parlamentar. O que fazem? Portanto, eu acho ser muito baixo, desnecessário. Eu acho ser coisa de gente não de bem. E aqui é onde fica as minhas dúvidas. Por isso eu vou dizer ao J Privado o seguinte. Eu disse, J Privado, deixa-me dizer, se você percebeu mal ou te disseram em sentido contrário, o Helder Schuto disse o seguinte e ipsi verbi, de forma ipsi verbi, ele vai subscrever. Olha, o Helder Schuto está a dizer, enquanto cidadão, enquanto filho da mãe Angola, patriota, enquanto angolano com plenos direitos de igualdade de oportunidade com relação a qualquer outro filho desta pátria, é preciso ficar isso claro. Qualquer que seja o partido que amanhã for governo e quiser contar com o contributo de Helder Schuto em nome da pátria, assim como serviu as Forças Armadas, vai servir o governo. O governo não se circunscreve, não se restringe somente no quadro daquele partido que no âmbito da disputa eleitoral venceu as eleições. Na democracia amplamente evoluída, o governo vai se formar, o governo
no âmbito do, vá lá, no quadro da visão da política governativa de inclusão, ou seja, de governação conjunta, até porque o Estado é unitário. No âmbito do quadro do Estado unitário, não pode haver que este é da ala A e este é da ala B e não deve estar aqui. Não, isso só nós é que pensamos assim, porque temos mente de pobre, temos mente retardada. Somos pessoas, quer dizer, não evoluímos ainda, não evoluímos. Portanto, o que eu quero te dizer é, o governo do MPLA, o governo da UNITA, o governo da Casa C, o governo do PRS, qualquer que for o governo, sim, Carlos, Pedro, posso fazer uma pergunta? Faça, por favor. Qualquer que seja o governo, nós temos que servir. Se eu não servir, se eu não estou disponível a servir a minha pátria, vou servir a pátria de quem? Se eu não estou disponível a ajudar o país a avançar, por que eu critico? Por quê? Se eu estou a criticar, é porque eu estou a dizer que eu sou melhor que aquele que está a fazer mal, supostamente. Se eu sou melhor do que ele, então ele está a dizer, olha, meu irmão, como tu és melhor, vem, está aqui, nos ajuda a fazer melhor. Agora, como é que você tem voz para criticar, não tem voz para ajudar a meter a mão na massa? Helder Schutt está a meter a mão na massa porque gosta de prática, mais do que blá blá blá. Mais do que muita verborreia, mais do que muita retórica, mais do que muita eloquência, mais do que muito discurso refinado. É meter a mão na massa. Nós queremos em Angola políticos práticos. Por exemplo, o próprio MPLA. Às vezes eu fico a meditar por que o MPLA tem dificuldade de execução prática material. Eles têm um projeto de governo muito bonito e creio ser dos melhores projetos a nível nacional, por força do tempo que estão sob liderança, do exercício do poder político. Repara, eles aprenderam, têm uma experiência muito alargada. Não vamos ignorar isso. São mais de 40 anos, não são poucos dias, não são 40 dias. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que se de facto o M conseguisse tornar execuível na praticidade o seu programa de governo, o seu projeto de sociedade política, eu acho que não haveria oposição suficiente, não haveria oposição em altura para garantir a alternância e servir de alternativa, porque não basta ser, queremos alternância. Ok, queremos alternância, ok. Quem vai ser a alternativa? Quem? Porque não basta querer alternância sem que, de facto, aquele ente político constitucional possa, de facto, servir de alternativa. Por isso é que muitos de nós, hoje já começamos a falar, que é necessário começar a se pensar numa terceira via. Isso dói a quem doer, não é por mal. Por causa, por outra. A história já mostrou, já revelou, que o tempo de revanchismo, o tempo de conflito, de atrito, de crispação entre os partidos tradicionais só ajudou a Angola a recuar, mais nada do que isso. Mais nada do que isso. A história não se apaga e a nossa memória não pode ser curta. Não vamos voltar ao passado, mas é preciso sublinhar que os partidos tradicionais, entre eles, nunca se vão entender, nunca, escrevem isso. Porque lá onde há derrame de sangue, os espíritos daquelas pessoas cobram justiça até hoje. A terra engoliu o sangue daquela gente, conforme ocorreu quando Caim dizimou a vida do seu irmão Abel, e Deus fala para ele, você matou teu irmão, o sangue do teu irmão está a cobrar justiça. O sangue do teu irmão está a chamar, está a clamar por justiça. Caim, nunca mais você terá paz. Você vai pagar pelos erros que você cometeu na terra. Portanto, se calhar os partidos tradicionais têm medo de que haja uma terceira via. Têm medo disso. Porque, naturalmente, não sei qual é a aliança que fizeram, qual é o pacto político que fizeram, que não permite Angola avançar. Não permite. Seja quem for, pode haver uma mudança de cadeira. Mas enquanto for os partidos tradicionais a dirigir esse país, esquecem. Vamos continuar a lamentar, vamos continuar a gritar, vamos continuar a dizer que o país está mal. Por quê? Porque tem que haver um ente imaculado, que não fez parte do processo de guerrilha civil e que vai ser capaz de unir tanto uma ala como a outra. Vai ser capaz de dizer, epa, chega de revanchismo, chega de dicotomia, chega de qualquer ato, de inimizade. Vamos agora pensar Angola. Mais do que partido político. Por que a América é América? Por que os Estados Unidos é evoluído? Por quê?
São vários estados, mas não se combatem entre si. Por que que é a primeira potência? Por que que goza da hegemonia suprema a nível do mundo? Por quê? Então, por amor de Deus, pois, não, porque, deixa-me só ler aqui uma mensagem. Bom, mas o que eu queria aqui em voga trazer aqui, e a reflexão é, não há necessidade de criarem artefatos, artimanhas, para conspurcurarem, para tentarem aniquilarem o bom nome de Elder Chiuto. Elder Chiuto sempre lutou para o bem, sempre. Os registros estão ali. Os registros estão ali. Ninguém vai apagar o legado de Elder Chiuto. Ninguém. Por quê? Porque sempre lutou com toda a sua imperfeição para andar no caminho sensato. Não é em vão que até hoje, entre linhas, não somos afortunados. Não somos afortunados. Nos contentamos com o nosso pão com chá. Comemos aquilo que temos, que é nosso, fruto do nosso suor. Não roubamos a ninguém. Portanto, nos contentamos com o pouco, que é fruto do nosso suor. Portanto, agora, se dizer que a oposição errou, é crime. Se dizer que a oposição fez mal de aprovar o subsídio milionário, é mal. Se dizer que não foi na melhor altura, não havia necessidade de haver o dobro, não havia necessidade de se duplicar. Epá. Não, mas algumas pessoas, se calhar, pensavam que o Elder Chiuto é de certo partido da oposição. O Elder Chiuto não é de nenhum partido da oposição, não é. O Elder Chiuto está na oposição, mas não é da oposição. Tenho dito sempre isso. Por que que está o Elder Chiuto na oposição? Por causa da fome, por causa da extrema pobreza e miséria, por causa da situação social do povo de base que não melhora, por causa da falta de dignidade humana, social, econômica do povo de base. Esse é o meu público-alvo. Eu não defendo quem pode se defender por si mesmo, não. Não dou voz porque você é mais bonito, é mais simpático, não. Tenho um público-alvo. Eu não sou embaixador de todos. Assim como Jesus Cristo não é Deus para todos. Assim como o teu presidente não é presidente de todos. Portanto, cada um tem o seu público-alvo. Entendam isso. De quem se preza a defender. De quem se dedica a prestar o seu auxílio. Portanto, o que eu gostaria aqui de dizer é que estamos a ver... Aqui em Angola só tem um único ativista no momento que eu respeito. No momento. Estou a dizer no momento. Com todo o respeito. Sem desmerecer qualquer outro. O único ativista que eu digo tiro o chapéu, rendo cortesia, é o Tanais Neutro. É o Tanais. Por quê? Porque até agora não se rendeu. Porque é incorruptível. Porque na verdade demonstrou coragem. Com todos os seus excessos. E que nós não aconselhamos. Por isso é que eu disse numa live ontem, na Mangolé TV, que como vocês estão a pensar que eu é que estou a influenciar Tanais. O Tanais não precisa de ninguém para lhe influenciar. O Tanais, antes de me conhecer, ele foi para a cadeia. Não era com ele da Chiuto com quem ele estava. Não é? Não era. E hoje estamos a ver aqui os tais ditos ativistas a virem dizer que o Tanais só foi na cadeia porque ele andou a ofender o presidente. Mas o próprio ativista que está a dizer isso também está a ofender, na mesma live que ele fez. Também está a ofender o presidente. Em momento normal, esse ativista tinha que ir preso. Em momento normal, o SIC tinha que atuar. Nós temos que começar a ter coragem de responsabilizar as pessoas que têm conduta desviante, senão o país não avança. Porque um Estado cujas pessoas são ultra indisciplinadas nunca evolui. Nunca. Esse é um dos medos que, se não for Alex de Tocqueville, Thomas Hobbes tinha. Os medos de Thomas Hobbes. Medo de quê? Da desordem pública. Medo da guerra. Medo dos outros malefícios. Portanto, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que ser comedidas, têm que ter calma, tem que haver contenção de ânimos. Você não pode pensar que só o que você pensa é que as pessoas devem aprovar. Só que o teu partido é o único que pode mudar Angola, que vai mudar a vida dos angolanos. Você está a serviço, você está a prestar vassalagem. Por isso é que eu disse que o Tanais, na minha ótica, você pode ter uma opinião diferente. Ontem, quando o rapaz começou a ofender quem governa, aplaudiam, porque estavam a tirar disso vantagem. Hoje, porque ele está dizendo, não, eu sou Tanais neutro, eu vou ser neutro. Não sou de nenhum partido. Quem falhar, vou dizer que falhou. Quem acertar, vou dizer que acertou. Portanto, hoje o menino já não presta. Já precisa de psicólogo, já está maluco, já estão a lhe influenciar.
Eu, quando conheci o Tanais Neto, o Cavita, amigo dele, foi claro em dizer isso ontem na Mangolé. Foi por meio do link que tive com o Brigadeiro Despacol. Tem razão da marcha que vai ocorrer no dia 22 agora. A marcha contra o aumento do subsídio milionário, cujos angolanos patriotas vão se fazer presente. Nem que for com 2 pessoas, vai acontecer a marcha. Vai acontecer. Nós temos que continuar, temos que começar a ensinar os políticos a respeitar o povo. O soberano é o povo. O soberano é o povo. Se estão a fazer tudo isso para atrapalhar a não realização da marcha, não percam tempo, a marcha vai ocorrer. Se estão a fazer tudo isso para desacreditar as pessoas sobre a vontade de bem que têm, não percam tempo, vamos continuar a fluir. Não há quem pode tentar contra um ungido de Deus prevalecer de pé. Não há. Não há. E eu desafio quem quer que seja, porque a graça de Deus nos acompanha. E é uma verdade que vai ser dita. Quem falhar, falhou. Vamos dizer que falhou. Quem acertar, acertou, vamos dizer que acertou. Ponto final do parágrafo. Aqui não estamos para agradar nem MPLA, nem partidos da oposição nenhuma. O que estamos para dizer é que Angola precisa avançar. E Angola não vai avançar com gente com mente cauterizada. Gente retida. Só fala quando o rato está a roer o pão do vizinho. Mas quando já é na casa dele, já não quer abrir o segredo. Quer dizer, já não quer divulgar. Você está a ver, vou dar um exemplo. Está a ver alguns partidos políticos da oposição. Me parece aquelas tia. Se você já viveu com uma tia, você sabe o que eu vou dizer. Está a ver aquelas tia quando você vive na casa do batia. Ou até viver não. Vamos lá dizer. Viver não precisa tanto. Mas aquelas tia que quando a filha da irmã ou da prima se engravida-se primeiro, ela é a primeira a contar notícia. Se alegra, olha, fulana está mal, a filha dela está mal, se engravidou, não sei o quê. Uauê, uauê, uauê. É notícia fresca. Quando é a filha dela se engravidar? Ei, come on, Jesus. Esconde e vai procurar até os quimbandeiros para tirar a gravidez e não sei o quê. Só para as pessoas não saberem, para não passar vergonha. Quer dizer, gindume na vista do outro é refresco. Na nossa já começa a arder. Está vendo como é que nós somos? Nós somos mau. Nós somos mau. A causa Zero Criança na Rua vai continuar a caminhar. Vai continuar, está a caminhar a bom porte. E se o governo da província não resolver, claro, vamos dizer que não resolveu. Mas eles têm esse desafio agora. Uma soberana oportunidade para demonstrar que, de facto, são sensíveis aos problemas das crianças. As crianças gozam de proteção absoluta. Proteção absoluta. Gozam de proteção especial. Portanto, não vamos perder tempo com baxices. Porque esse povo tem muito prazer para coisas fúteis, inúteis, sem consistência, sem valor de qualquer utilidade pública. O que nós devemos fazer é cada um de nós demonstrar humildade, dizer, não, aqui também falhei, não, aqui também de facto falhou-se e vamos tentar ver como remediar as coisas. Está a perceber? Agora, não, tem agenda. Tem agenda só hoje. Então todo esse tempo andei do vosso lado, ou seja, andei aparentemente do vosso lado a vos falar aquilo que vocês queriam ouvir. Hoje, porque as pessoas estão a falar o que vocês não querem ouvir, já são mal. Então todos esses ativistas boca de alugueiro que vocês têm, amanhã também, quando quiserem mudar de posição e direção e tentar serem máximo neutro e equilibrado, vocês também vão dizer que eles compraram. Quer dizer, todo mundo hoje que tenta falar algo contra a oposição, já lhe compraram. Isso não é discurso. Mude a tática. Mude a tática. Traga uma nova retórica. Helder Schutter foi militar, sim. As duas fotos, aliás, essa foto que estão a partilhar, nós é que metemos na página. Onde é que teriam encontrado a foto se não fôssemos nós a partilhar? Para demonstrar que tivemos orgulho de ter passagem pela Força Armada Angolana. Tivemos orgulho, mas é orgulho de verdade. Porque lá aprendemos a ser um homem digno, de viver por si mesmo, de lutar com rigor, com dignidade, sem fazer mal a ninguém, sem conspirar ninguém, de andar com zelo, com brilho, com dedicação. Já mostramos, está aqui o extrato. Nós é que requeremos, nós é que pedimos passagem à reserva. Nós é que pedimos. Nós é que pedimos, enquanto oficial. E hoje em dia ser oficial é luta. Você tem que ter alguém que vai te meter na Força Armada para ser oficial. Alguém pesado. Você tem que. Desculpem o termo. Se você não tem ninguém, hoje, ser oficial. Porque hoje é obrigatório passar a categoria de praça. Hoje você tem que passar, tem que ser soldado. Com não habilitações, você tem que correr as exceções, você tem que ser soldado. Nós tivemos a sorte de ser oficial. Está a perceber? Portanto, o que eu quero dizer com isso é que nós sempre lutamos fruto do nosso suor. Essas conspirações
de nada vai ajudar a mostrar-nos que somos diferentes de quem criticamos. Só demonstra as vísceras. Só demonstra que sempre fomos pessoas inclinadas para o mal. Pessoas que têm prazer para promover o mal. Isso não interessa para esse país. Por isso é que Angola precisa efetivamente nós, mas quem? E aqui digo sempre, reiteradas vezes, se calhar estamos a servir de despertador de mentalidade e as pessoas não querem que o povo acorda. Você até pode dizer, o povo está atento, mas você não está atento, você continua amarrado, você está amordaçado, você está amarrado, você está privado da consciência de pensar com liberdade plena. Você não está livre por si mesmo. Portanto, é uma falsa retórica. É uma falsa retórica. E já demonstramos que David Mendes teve como estagiário pessoas que hoje são juízes, são procuradores, são pessoas da proa. Foi um advogado de excelência, de um nome muito invejável, mas a política, naturalmente, tem essas tendências de combate desleal, de se conspurcurar contra o nome de gente de bem. Meu caro, a Casa C, eu estou cansado de dizer isso. Eu acho que as pessoas, ou somos doentes, ou somos quase pouco racional, com todo respeito. Mas hoje, a Casa C nunca foi partido político. O dono da Casa C, vocês conhecem? Quem fundou a Casa C? Vocês conhecem? Não é Helder Chiuto. Não é Helder Chiuto. E hoje até dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Vou-vos dizer, com verdade, eu não me arrependo de ter passado pela Casa C. Antes, pelo contrário, eu fiz currículo. Eu fui fazer currículo, está a perceber? No âmbito da marcha do processo político. Portanto, eu acho que foi a escolha certa. Foi a escolha certa. Hoje, com essa atitude que eu estou a ver, com esse nível de intolerância, com esse nível de conspiração, eu acho que não tive a melhor escolha se não passar pela Casa C. Com toda a sua decadência. E passei por uma Casa C que já estava supostamente com as pernas quebradas. Só um suicida, como Helder Chiuto faria. E a questão que se coloca é, por que não entrou para um outro partido político na altura? Acha que não houve convite? Houve. Por que declinamos? Por quê? Perguntem. Então, há coisas que nem tudo queremos aqui avançar. É um coitado, meu rapaz. És um coitado. És um coitado. És um coitado. Tenho pena de si. Mas, contudo, família, não vamos criar hostilidades de forma desnecessária. Temos que aprender. E se são o pai da democracia, tem que respeitar os princípios da ordem democrática. Tem que respeitar a democraticidade, a pluralidade de opiniões, a multiplicidade de análise, de ideia, de pensamento. Temos que ser diferente daqueles para o qual nós dizemos que somos melhor. Mas se não somos tolerantes, se não podemos aceitar a diferença, se não podemos respeitar a opinião diferente, como é que queremos mudar esse país? Como? O caos vai se instalar, não é possível. Por isso é que eu disse que o MPLA, modesta parte, reitero, acaba por ser um mal menor. Eu reitero. Por quê? Porque quando eu faço análise de que só o facto de dizer uma só palavra contra a oposição, daquilo que ela não quis ouvir, já sou mau, já me compraram, já nos vendemos, eu digo não. Tá a ver? Eu digo não. Então afinal o outro só tem problema de execução prática material. Só tem problema de executar. Quer dizer, tem bons projetos no papel, mas na prática material não executa. Então quem é melhor, afinal? Aquele que você lhe critica, te ouve. Tolera os teus insultos, inclusive, os teus abusos. Tolera. O MPLA é muito tolerante. Tenho bons amigos lá. Assim que eu não tenho amigos da oposição. Tenho amigos em todo canto. Eu não tenho inimigos. Não. Essa ideia de que o MPLA é inimigo, eu não penso assim, não vou pensar nunca. Eu não tenho inimigo. Se vocês têm inimigos, se declaram as pessoas como vossos inimigos, é vocês. Eu não. Eu não sou assim. Não vou fazer isso. Não vou compactuar com isso. Portanto, se Angola continuar com esse instinto de consciência de inimizade irreversível, então esse país já era. É melhor devolvermos ao colono. Vamos devolver, chamem os portugueses para voltarem a vir colonizar Angola. Se calhar é bem melhor, já que os angolanos entre si não se entendem. Portanto, vamos chamar os Tuga para ver como é que pode dar. Ou vamos ainda arrendar o país, aqui só para enfatizar, no Dubai, para ver se o Dubai consegue transformar a nossa Angola num mini novo Dubai da África. Portanto, não é normal. A nossa consciência é muito recuada. Desculpem dizer isso. Muito recuada. Na democracia,
quando se quer inverter o quadro do ônus do regime, do tipo do regime político para a ditadura, para a tirania, para os autocráticos, eu penso isso ser muito grave. Isso não é uma monarquia, é democracia. As pessoas são livres, dentro do limite, naturalmente, da reciprocidade do respeito mútuo, do respeito à liberdade do outro, do respeito à reputação, ao direito de imagem. Porque só quem não conhece de direito fala asneira. Só quem não conhece de direito fala asneira. Mas estava a dizer, para terminar aqui, Tanase é um novo fenômeno. Tanase é um novo fenômeno, deve ser estudado. Tanase é como um diamante bruto. Precisa ser, sim, lapidado. Precisa de um guia, precisa de um mestre. Eu ontem, na TV Mangolê, eu disse, eu não tenho exercido nenhuma sequer influência contra Tanase. Tanase não precisa de ninguém para lhe influenciar, não precisa. Se assim fosse, ele já estaria rico, de acordo com o relato que ele dá, dos aliciamentos que já sofreu, ele já teria ido embora desse país, pegava o dinheiro, a sua família, vazava embora. Não estaria a andar a pé conforme ele anda até hoje. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Agora, como vocês estão a insistir que nós temos influenciado o Tanase, a única coisa que vamos oferecer ao Tanase é que ele seja nosso discípulo do ponto de vista jurídico. Vamos treinar o Tanase para ser um jurista de renome nesse país. Vamos andar com o Tanase nos tribunais. Ele vai entender de direito. Se ele passou, se ele é agente dos direitos humanos, defensor da justiça, mesmo sem ser jurista, então ele tem tudo para ser um excelente advogado. Tem tudo para ser um excelente advogado. Eu vou treinar ele, vai ser meu discípulo à luz do direito. Vou treinar ele. Vai andar comigo, vou lhe mostrar os direitos dele, as liberdades, as garantias dele fundamentais. Vou lhe meter, se possível, na melhor direção possível daquilo que será o progresso dele sustentável do ponto de vista acadêmico, estudantil. Vamos orientar o rapaz. O rapaz vai ser excelente. Porque quando eu ouvi a conferência dele de imprensa, ele fez aí uma destrinça entre pena acessória e pena efetiva. Ou seja, pena suspensa e pena efetiva. Eu gostei da locução dele. Eu disse, uau, isso é forte. Ele aprendeu alguma coisa na cadeia. Ele aprendeu a diferenciar o que é uma pena efetiva e o que é uma pena suspensa. E ele disse, eu não fui condenado à pena efetiva. Eu fui condenado à pena suspensa. Significa dizer que não se executa a pena por um determinado limite de tempo. Até que ele prescreva para voltar à normalidade. Se não prescrever e cometer o mesmo ilícito penal, então levanta-se a suspensão e aplica-se a pena. Executa-se a pena aplicada. Portanto, são questões que eu vou discutir com o Tanase, vamos aprender um com o outro, vamos estudar junto o direito, sobretudo o direito penal, e vamos ver o Tanase a crescer. O Tanase tem que ser um advogado, este é o meu desejo, de renome nesse país, dos direitos humanos, com dimensão internacional, É tudo quanto posso oferecer para ele. Se é alguma influência que vou exercer para ele, será no domínio do direito. Portanto, família, você pode ser de um partido político, mas não te deixa amordaçar a consciência. Você nasceu livre. Usa a tua liberdade para a promoção e a defesa da justiça. Não seja cúmplice da desgraça de ninguém. Não seja. Não anda com os outros. Maria vai com todas. Anda com o vento. Não. Você pode ouvir, olha, o Chilton é assado. Tá bem, pede prova. Diz, tá bem, ok. Ele é isso. Não há problema. Eu não conheço. Nunca tive contato com ele. Não conheço a sua história. Tem alguma prova concreta? Não tem. Ninguém tem. Ninguém. Desafio. Ninguém tem. Desafio. Mostra só uma prova contra Chilton. Chilton é um jovem imperfeito como qualquer outro, mas de ficha limpa. De ficha muito limpa. De ficha muito limpa. Desafio quem quer que seja. Chilton nunca teve mente presa com ninguém. Nunca recebeu nenhum Deus Kwanzaa de ninguém. Nem de MPLA, nem da oposição, ninguém. E repara, eu quando entrei para a Casa C, e o presidente Manuel Fernandes, de quem... um amigo de quem respeito. Uma pessoa muito humilde. Hein? É uma pessoa com todos os seus defeitos. Uma pessoa é dos políticos mais humildes que eu conheço nesse país. É o Manuel Fernandes. E ele ligou para mim a dizer, pá, Chilton, estou solidário consigo. Vê, já não estou lá, na Casa C. Mas ainda assim teve a humildade de ligar. Dizer, pá, Chilton, estou solidário. Epá, continua, tens feito um grande trabalho, força. E são desses políticos com toda a sua insuficiência que o país precisa. Com todos os seus vícios, sua imperfeição, mas é humilde. Se o político não for humilde, é uma desgraça para esse país. É uma desgraça. Tem também políticos da oposição, da suposta oposição, que me estão
supostamente a conspirar, estão a ligar, estão a mandar mensagem. Epá, olha, eu sou do partido, mas não concordo. Eu sou do partido, também não concordo. Tem razão, não sei o quê. Epá, não posso dar a cara, não posso falar muito, senão vão me conotar, mas não concordo. Tem. Esses falam no bastidor. Mas, contudo, eu dou graças a Deus por tudo isso que está a ocorrer. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque de facto demonstra que ninguém pode atirar pedra numa árvore que o fruto ainda não está maduro. Qualquer um de nós que passa por uma mangueira, se ver a manga está podre, ele ignora, não dá atenção à manga. Se vê que está verde, também quer ignorar, porque ainda não chegou o tempo, ele não dá atenção. Apesar que outros, de forma muito arriscada, gostam de comer manga verde, com sal, né? Agora, quando ela está já a brilhar, eu brilho, está a incomodar, eu brilho. Eu brilho, o teu brilho incomoda, o teu brilho, meu irmão, incomoda a gente. Porque a luz não lida com as trevas. A luz não lida com as trevas. Portanto, nós vamos continuar a orar. Oramos um Deus vivo. Para nós, a primeira morte não é o término, mas é o começar de uma nova jornada. Pois, feliz é aquele que nele crê. Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele vem, ainda que morra, viverá. Portanto, fiquem com a paz. Nós estamos aqui, continuamos a andar de forma muito livre, de consciência muito limpa. Ok, vocês podem falar tudo, porque a única forma que tem é trazer argumentos baratos. Se vocês verem, não tem sustentação, não tem argumentos com sustentação. E para nós isso, quando uma pessoa, a partida, não tem argumento, epa, você lutar com ele é você estar a nadar na mesma lama com ele. Quer dizer, você não vai lutar com o porco no seu curral, vai te vencer de qualquer forma, vai te sujar. Não interessa, não interessa. Não vamos cair nisso. Mas estamos a ver ativistas que não são ativistas, são mercenários políticos. São mercenários políticos a darem voz por quem eles dizem que não são militantes. Se não são militantes, está a falar com que legitimidade? Está a falar no interesse de quê? Te pagaram por quê? Foi pago para isso? Como sempre, né? Quer dizer, quando tem que dizer contra a organização que te paga, você não tem voz. Quando já é contra alguém que você acha que não é da tua linhagem e a necessidade de assassinar o seu caráter, já vem ali como, não, nós não sei o que. Epa, isso é triste. Tenho pena dessa gente. Tenho pena dessa gente. Tenho pena. Portanto, imagina, para terminar aqui uma questão que eu coloco. Se o Manuel, o governador, o seu governador Manuel Homem, no âmbito da causa Zero Criança na Rua, chamou-nos para aferir o que podíamos também fazer para ajudar a causa a prosperar. Já é alarido, porque Manuel Homem recebeu como se tivesse me dado dinheiro, como se tivesse mudado a minha vida, a minha história. Se já constitui alarido, imagina se for o presidente da República a nos convocar, no âmbito do Zero Criança na Rua. Imagina se for João Lourenço a dizer, chame um jovem, quero ouvir como é que ele quer fazer isso, como é que podemos agir, como é que podemos mitigar o fenômeno. Senhor presidente, se tiver a me ouvir, nos convoca ainda, vamos ainda lá só para ver se isso vai suscitar mais barulho público. Nos convoca ainda, porque afinal de contas. Então calma ali, os políticos não têm sido convocados, não têm lhes dado audiência. Só tem que ser vocês, os outros não. Quando já veio dos outros, já são maus, já são corrompidos, já são comprados. Quando é tua vez, não, um grande gesto, é patriotismo, está com Angola, está a pensar o país, sim senhora. Poças, isso é grave. Isso é grave, pá. Isso é grave. Isso, não, alguma coisa não está bem. Bom, cara, se eu quiser entrar, tem aqui um que disse, se eu quiser entrar no MPLA, eu sou livre. Muito livre. Isso aqui não deve constituir argumento de ninguém. Sou livre se quiser entrar. Agora, não entro por uma simples razão. É a pobreza. O país não está bom. A governação ainda não está convincente. A situação socioeconômica da família angolana não está resolvida. Só por isso é que não entro por um MPLA, por exemplo. Até porque eu acho que são pessoas cordatas, de bom trato fácil. Pessoas que... são pessoas cordatas. Eu tenho muitos, pelo menos amigos que eu tenho lá, são pessoas de trato muito fácil, humildes. Pessoas muito humildes. Portanto, diferente, se calhar, de outras alas, que não adianta aqui tentar trazer a lume a situação. Não adianta. Portanto, o que eu posso dizer é que, se você é livre de estar no teu partido, o outro também é livre de estar onde ele quiser. Princípio, direito da livre filiação. Direito fundamental de política, um direito político do cidadão. Direito da livre filiação à luz da lei dos partidos políticos. Você é livre de entrar, de sair, de estar, de não estar, de ser e não ser. Portanto, isso não é um não assunto. Isso nem deve, na democracia, isso não deve construir problema.
Nem deve constituir problema. Se quiser entrar, vou entrar com muito orgulho. Se quiser, mas vou te dizer uma coisa. No dia que vocês verem com um cartão do MPLA, ou uma t-shirt do M, é porque se calhar o M já foi para a alternância, ok? Já é oposição. Demos conta que afinal quem entrou para lhe substituir não faz nada, nenhum. O M voltou ao poder, aí posso dizer, não, então vale a pena ficar com o M. Oh, camarada, o Helder Schulte é advogado de profissão, é jornalista de profissão, o Helder Schulte é docente universitário, o Helder Schulte é um pequeno empreendedor, o Helder Schulte não tem fome, não passa fome, rapaz. Não, aliás, pronto, não vai me fazer defender aqui muita coisa. Mas, se queres saber, se quiseres amanhã uma cesta básica, mesmo recheada, posso te dar. Aí o jovem Paulo, esse Paulo que está aqui, se quiser uma cesta básica amanhã, de tanta coisa, um conjunto de bens, vou te dar. Tenho isso para te dar. Eu que eu faço nos mocecos. Eu que eu faço nas camadas mais vulneráveis. Isso é a minha marca. Não tem como. Portanto, eu gosto disso. Tenho prazer disso. Não faço para te agradar. Não faço para agradar ninguém. Faço porque eu amo. Gosto de fazer isso. São das particularidades que tenho de forma inata. É a minha forma de fazer o evangelho. Eu não gosto... É assim. Eu não compro o evangelho dentro de 4 paredes. Estar ali, não sei o quê, pedir dízimo nas pessoas, pedir oferta, não. O meu evangelho é de dar, não é de receber. Está a entender? Então eu compro o ID. Não preciso. Para quê? Mas não sou deputado, não sou ministro, não sou governador. Como é que eu não sou essas entidades? Mas eu consigo participar ativamente. Só que não vamos ter que expor, sempre que ajudamos alguém, temos que trazer em esta pública para as pessoas verem. Não estou aqui para te agradar a ti. Trazemos aqueles factos mais relevantes, que devem estar aí no arquivo, porque as pessoas têm a mente curta. Portanto, fiquem com a paz, que Deus ajude a Angola a avançar. Nós estamos aqui, dia 22 a marcha vai sair, nós não estamos obrigando ninguém a aparecer, apareça quem se reveja com a causa. 2, 3 pessoas, aliás, sempre fizemos marcha, e sempre ocorreu lindamente de forma urbana. A questão é que é falso dizer que a marcha arrochou porque só teve 2 pessoas. O objetivo da marcha é assim, uma marcha não se afere o sucesso de uma marcha pela quantidade, mas pela qualidade do produto. De todas as marchas com quantidade que já se realizou, o que já se ganhou disso? Os objetivos foram alcançados porque não interessa ter multidão. Se os objetivos não são alcançados, se as pessoas só vão sair, vão ser detidas e vão receber chocolates rebuçados e até mortes, infelizmente, têm ocorrido. Infelizmente. Portanto, isso não é uma marcha condigna. Não é uma marcha de quem devo me orgulhar. Nem uma marcha de quem eu devo me sentir satisfeito. Porque se você diz que teve multidão e as pessoas morreram, não interessa. Agora, a marcha é uma mensagem. O que é que eu quero transmitir? O que é que eu quero transmitir é a mensagem, o foco, o escopo, o fundamento de uma marcha. É a mensagem. Se a mensagem for bem passada, ela é bem recebida. E se ela é bem recebida, ela é promovida a sua resolução efetiva do problema. Por que que o regime nunca concebe bem as marchas quantitativas que se tem feito? Porque a Bófia trabalha. A Bófia trabalha, faz um levantamento, procura saber por que estão a se marchar, se de facto tem interferência política ou não, se há ou não implicações políticas, depois dá o relatório e depois é que eles vão ver, não, de facto tem uma causa social, eles só querem a resolução daquela situação factual em concreto, vamos resolver. Agora, quando já tem intromissão, interferência política, não. Isso já não é marcha social, já é marcha política. E sabemos que a única forma de haver sucessão do poder é por via do sufrágio, não tem outra via. É o sufrágio. É por via das eleições, não tem outra via. Aliás, vocês mesmo viram que a oposição disse que, portanto, evitou um banho de sangue, né? Então, nós não vamos nos contradizer, Se se evitou o banho de sangue, porque afere-se que a melhor forma de continuar a lutar é na urna. É na urna, não é na rua. Não é? Agora, rua podemos sim sair para se manifestar, protestar, dizer que alguma coisa está mal, é um direito fundamental. O cidadão pode fazer isso de forma normal. Mas pensar que vai haver sucessão do poder na rua, meu irmão, não aconselho. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não aconselho. Pronto, aqui fica a nota de Helder Schulte. Estamos tranquilos, estamos serenos. Estamos na paz, portanto, não há problema nenhum. Sabemos que muitas contas nesse Facebook são falsas, muitas entidades têm conta falsa.
Pode ser que um certo presidente está nos acompanhando diretamente, só para ver o que temos hoje para por abordar, e tem uma conta falsa, porque ele não vai dar rosto. Portanto, muitos comentários não são verídicos, muitos comentários são comentários aleatórios, são comentários, vá lá, de gente vil, são comentários que a nós não podem nos preocupar, nem nos assustar. Não, estamos tranquilos, estamos serenos. Se querem continuar a nos promover, promovam, não há problema nenhum. Publicidade custa muito caro, a publicidade custa muito caro. Nós estamos pela justiça, estamos pela razão, estamos pela verdade. Mas se a forma que encontraram de vilipendiar, sujar, maquinar argumento para tentar contra a nossa imagem, conforme já fizeram com de tantos outros, que quando pensaram diferente foram vistos como comprados, foram vistos como tudo, façam. Estamos aqui na bendita paz do Criador.